Foi sim, Luiz, mas no final a camisa pesa, né, Luiz? Olha o japonês no meio da galera do Brasil. O ano de Copa do Mundo, sempre quando chega, é algo único. Algo que você espera entre 4 e 4 anos para você finalmente ver a sua seleção poder jogar contra. Porém, eu não tô aqui para exclusivamente falar só sobre o futebol. Para mim, a Copa do Mundo vai muito além de apenas uma taça, de apenas ver o Brasil jogando, de ver uma bolinha rolando. Sim, engloba isso. Porém, algo muito mais além. A Copa do Mundo é praticamente uma das maiores representações artísticas. Você vê praticamente a estética do mundo mudando. De cores de, por exemplo, cinzas em cidades, apenas com um céuzinho azulzinho lá. Você vê, por exemplo, só amarelo e verde. Só vê a cor do Brasil. Você vê, por exemplo, muitas bandeiras pintadas no chão, assim, de giz e tal. Muitas pessoas querendo jogar futebol por causa da Copa do Mundo, né? Porque é bem bastante influenciado, né? Aquela estética de tudo tá parecendo mais animado e tal, as pessoas tá mais felizes até o Brasil perder. Algo que se perdeu muito, né? Que esse bagulho de pintar as coisas de giz, de sair pra fora e tal, né? Coisas externas, a não ser internas, infelizmente se perdeu com o englobamento na internet. As pessoas agora estão muito mais ativas na internet. Pra mim, essa é uma das estéticas mais felizes que tem, de comemoração, felicidade e alegria. A estética da Copa do Mundo, de você ver praticamente o mundo virado do avesso e todo mundo começar a comentar sobre esse assunto. Você começa a acompanhar a página de notícia de jogo, que começa a acompanhar a classificatória, a eliminatória, você começa a acompanhar jogadores. É muito daí onde também, né, surgem do nada algumas estrelinhas assim de times que ninguém conhece. Porra, quem ia esperar alguma coisa do Cabo Verde, tá ligado? Quem lembra aí de jogos muito contraditórios envolvendo o Brasil, por exemplo, o famoso 7-1. Lá vem cruzamento. Jogos que praticamente os caras quebrava, tal, até jogo recente. Pra quem não viu, por exemplo, o jogo do Japão, eu vou dar uma comentada mais pra frente. Porém, o primeiro tempo foi simplesmente algo de outro nível. Mostrou o cara mancando, os caras pisando no pé, pode falar o que quiser, mas aquilo é quebração. A Copa, ela funciona com aquele sentimento de você tá acolhido no ambiente cheio de pessoas, ou até mesmo vazio, mas funciona mais com o ambiente lotado de pessoas, com várias pessoas, de você ver aquele jogo, seja até na classificatória ou eliminatória, de você querer ver o seu time ganhar. E quando você vê algo injusto na sua visão, dá aquele sentimento de revolta. Quando você vê, por exemplo, um golaço, dá aquele sentimento de felicidade. Depois do jogo, muitas pessoas comentam sobre o jogo porque viram a mesma coisa, e aquilo dá aquela conectividade com o ambiente que você tá, de você tá conversando assim, batendo aquele papo e tal, sobre o decorrer do jogo, o que você achou, comentar os principais pontos de vista, zoar coisas que acontecem, simplesmente zoar o adversário também. E sim, isso pode acontecer em jogos clássicos de futebol, na maior parte das vezes, porém não tem o mesmo sentimento que na Copa do Mundo. Creio por ser um evento muito importante, de acontecer em tão pouco tempo, vai criando esse sentimento de ser algo muito grandioso e importante, que você vai valorizar mais aquilo, porque tanto faz algo que acontece de em um ano, de meses em meses, do que algo que é único e acontece de 4 em 4 anos. E, por exemplo, eu não acompanho nada de futebol, eu acompanho a Copa do Mundo simplesmente por ser um dos maiores eventos do mundo, se não o maior evento do mundo que acontece. É algo tão importante que simplesmente mobiliza diversas pessoas, economias de país são usadas inteiramente para a Copa do Mundo, dedicado a isso. E quanto mais vai passando, quando chega na eliminatória, tu já fica, caralho, mano, se aqui acabou, aqui já, se acontecer mais alguma coisa aqui, marcar um gol, ficar 2-1, qualquer errinho aqui já era. Quem tá ligado do jogo do Japão e do Brasil sabe, um errinho foi papo de ficar 1-1 e só no final virar. O que comentamos foi um jogo do caralho. E assim, né, uma das coisas que também fazem parte desse todo englomerado aí é os memes. O tanto de piada que tem, por exemplo, acontecimentos que tem, é engraçado. A Copa do Mundo traz aquela alegria, assim, de você rir de coisa que todo mundo ri, né? O tanto de pessoa que você vê também chorando em Copa do Mundo, até no estádio lá e tal, do time sendo eliminado ou emocionado, você chora mesmo, né? Tem muitas pessoas que falam que é frescura, né? É algo que você fica emocionado, você tá vendo o time do seu
porque você tá crendo que ele vai passar mesmo não passando. Eu não confio porra nenhuma que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, mas mesmo assim eu ainda acredito que ele vai ganhar. E usando como exemplo, eu não sou muito de acompanhar futebol, na verdade eu nem acompanho futebol em si, mas eu sempre gosto de acompanhar a Copa do Mundo, eu sempre adoro pessoas comentando sobre a Copa do Mundo, gosto muito de falar sobre a Copa do Mundo, sobre tal coisa e tal, de, por exemplo, jogo do Brasil e do Japão que teve, né, eu sei que tô usando muito de exemplo esse jogo, mas eu simplesmente, foi o jogo que eu mais adorei e tal, que foi simplesmente um momento histórico, de você ver no último segundo marcar um gol. O Brasil é o país do futebol, isso não é uma opinião, é um fato. Desde sempre, por exemplo, você vê todo brasileiro médio acompanhando futebol desde criança, comentando sobre o futebol, né? Uma das línguas mutuamente mais faladas do Brasil assim é o futebol. Ele é conhecido por fora como futebol em tudo. Você pode falar o quão mal do Brasil, fazer inúmeros comentários sobre, criticando sistema sobre futebol, não tem dúvida que o Brasil é o melhor e desde sempre não tem quase nenhum país que nivele com o Brasil em quesito de ter mais história em futebol. Não estou falando em habilidade. Daqui nasceu praticamente todos os títulos, todos os jogadores de todos os outros times quase sabem falar português ou conhecem o Brasil e comentam sobre ele. O pessoal tem aquela garra, aquele sentimento de você ficar vendo o jogo vidradão, fofoca sobre o jogador. Jogador no Brasil é praticamente como a Hollywood dos Estados Unidos, porque é simplesmente vários e vários jogadores, alguns, né, que é luva de pedreiro, mas a maioria, como por exemplo Neymar. Neymar é como se fosse o Yin Yang. De um lado você vê pessoas defendendo ele, falando que na época do Prime dele ele amassava e só perdeu por conta do problema na coluna que teve depois. Ou pessoas simplesmente criticando tudo que ele já fez, falando que ele não teve nada. São os dois extremos opostos, não tem meio divisório assim. E assim, é quase impossível você não ficar sabendo do jogo sobre o Neymar em si, porque os portais de notícias fazem tanto sensacionalismo sobre ele que é tipo, ele solta um peido e já vai ter algum portal de notícia. E do que falar também envolvendo futebol, se não rivalidade. Rivalidade no futebol é muito mais comum do que parece. Algo que representa muito bem isso daí é o famoso CR7 e Messi. O futebol é algo muito, mas muito falado no Brasil, tão falado que chega a ser até que doentio. Tem muitas pessoas que acompanham, por exemplo, de alma e de corpo de tudo. Se você falar mal do jogo do cara ou do time, você vai ver muitos casos de notícias de torcidas organizadas matando pessoas. Não dá, né? Esse tema aí de Copa, né? Fica totalmente ao contrário, que é algo pra unir, algo que está desunindo as pessoas e fazendo com que menos pessoas gostem dos países. A Copa do Mundo é algo único e esse vídeo ele não fez com roteiro, não fiz com nada de roteiro, eu só queria transmitir um sentimento sobre a Copa do Mundo, porque é algo que eu acompanho faz muito tempo, desde criança. Então eu falei, quero fazer um vídeo sobre e tá aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não